Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Mário abriu o coração e falou sem rodeios sobre tudo o que aconteceu nos bastidores do nosso Fluminense nos últimos dias. Antes mesmo da primeira coletiva de Luiz Ubeldia como treinador, o presidente tricolor trouxe à tona detalhes importantes sobre a negociação com o argentino e sobre a saída inesperada de Renato Gaúcho. O que ficou claro é que a situação pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio dirigente, que havia descido ao vestiário após a eliminação para o Lanús para dar apoio ao time e foi surpreendido pelo pedido de demissão do técnico. Mário deixou evidente que, apesar da queda na Sul-Americana, a diretoria não tinha qualquer intenção de mudar o comando. Pelo contrário, havia confiança no trabalho, já que a temporada ainda estava dentro de um bom nível, com possibilidades reais de conquista. Afinal, o Fluminense segue vivo na Copa do Brasil, já entre os 4 melhores, e tem totais condições de brigar pelo título. No Brasileiro, mesmo com alguns altos e baixos, a equipe se manteve competitiva, lembrando que enfrentou o calendário mais pesado possível por disputar 3 grandes competições ao mesmo tempo. Sem contar a participação na Copa do Mundo de Clubes, em que terminamos na 4ª colocação, um feito que também merece reconhecimento. Na sua fala, o presidente reforçou que o objetivo principal continua o mesmo: garantir a vaga na Libertadores do próximo ano e lutar até o fim pelo título nacional que ainda está em disputa. E, como ele próprio destacou, futebol é feito de imprevistos. Renato decidiu sair por conta de desgastes pessoais, por se sentir incomodado com questões externas ao clube, algo que atrapalhava seu dia a dia. Tentaram demovê-lo da ideia, mas a decisão já estava tomada. A relação era ótima, mas chegou ao fim. O que restava, então, era agir rápido e buscar uma solução para que o time não perdesse o rumo. Foi nesse cenário que surgiu o nome de Zubeldia. E aqui entra um ponto fundamental. Mário mostrou novamente a sua capacidade como gestor. Ele sempre defendeu que decisões importantes não devem ser tomadas no calor do momento. Nada de reuniões apressadas em vestiário, nada de escolhas feitas de forma impulsiva. Existe uma filosofia de trabalho clara, pautada na convicção e na coerência. O presidente relatou que, logo após a saída, dezenas de treinadores foram oferecidos ao Fluminense, com mais de 50 mensagens chegando em poucas horas. Muitos nomes circularam na imprensa, mas a verdade é que nenhum deles foi contatado. O processo foi conduzido com calma. No dia seguinte, houve uma reunião para definir o perfil desejado. E aí, a escolha recaiu sobre Luiz Ubeldia. Um treinador jovem, mas já com grande experiência internacional, reconhecido por montar equipes organizadas e competitivas. Ele chega com credenciais para dar continuidade ao projeto do Fluminense, e quem sabe, levar o clube a patamares ainda mais altos. Como torcedor, eu vejo na postura de Mário um diferencial. Não é qualquer dirigente que sabe lidar com momentos de turbulência com tanta serenidade. Ele fala com clareza, transmite confiança e, acima de tudo, protege o clube. É um presidente que enxerga além do imediatismo e entende que o Fluminense precisa de consistência para alcançar títulos e consolidar sua grandeza. Outro ponto que me deixa otimista é que Mário, como gestor, tende a ganhar ainda mais força com a chegada de Zubeldia. A forma de trabalhar do novo treinador se alinha ao estilo de condução do presidente. Ambos prezam pela disciplina, pela seriedade e pela busca por resultados através de planejamento. Isso abre espaço para que a diretoria dê o suporte necessário e, ao mesmo tempo, colhe os frutos desse encaixe. Acredito que Mário terá mais tranquilidade para gerir o elenco, para dar respaldo às decisões técnicas e para fortalecer o ambiente interno. Esse equilíbrio entre presidente e treinador pode ser o que faltava para o Fluminense transformar uma boa temporada em uma temporada histórica. Com a confiança renovada, a torcida sente que existe um caminho sólido sendo seguido. Mário não se esconde, assume a responsabilidade, fala com transparência e mostra por que é um bom dirigente. Ele tem convicção nas suas escolhas e sabe que, ao lado de Zubeldia, o projeto tem tudo para prosperar. Vamos à segunda notícia. Keno é daqueles jogadores que carregam no corpo e na alma a essência do futebol brasileiro. Um driblador nato, veloz, inteligente, capaz de decidir partidas com uma jogada inesperada, mesmo quando muitos acham que o tempo já não está a seu favor. Aos 36 anos, o atacante tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e já deixou claro que sua vontade é seguir vestindo o manto tricolor até o fim do vínculo. Essa postura, para quem acompanha de perto a história recente do clube, mostra o quanto ele está comprometido não apenas com o time,
mas também com a torcida que aprendeu a enxergá-lo como peça fundamental de grandes conquistas. Não é qualquer atleta que, com mais de 3 décadas de vida, mantém o vigor físico e a capacidade de desequilibrar como Keno. Mesmo quando entra no segundo tempo, a presença dele muda a dinâmica do jogo. É como se a defesa adversária passasse a jogar sob constante alerta, sabendo que a qualquer instante um drible em velocidade pode abrir caminho para um gol ou uma assistência. Essa imprevisibilidade é rara no futebol atual, e o Fluminense sabe que tem nas mãos um atacante que ainda pode dar muito retorno dentro de campo. O interesse do Santa Cruz, claro, é compreensível. O clube pernambucano sonha em contar com a experiência e o talento de um jogador campeão da América. Mas o que me chama a atenção é o desejo do próprio atleta, que não quer continuar no Fluminense. Essa afirmação por si só já é motivo de orgulho para nós torcedores. Mostra que ele acredita no projeto, respeita a camisa e sente que ainda tem muito a contribuir. Não é uma decisão financeira ou apenas profissional, mas também emocional. Ele poderia simplesmente aceitar uma saída facilitada, reduzir drasticamente o salário e buscar protagonismo em outro lugar, mas prefere seguir batalhando pelo espaço aqui, no clube que lhe deu vitórias marcantes. Quando se fala em proposta do Santa Cruz, os números expostos revelam o tamanho do peso que Keno ainda tem no mercado. Mesmo com uma redução de 50% do salário, ele se tornaria o jogador mais bem pago do elenco pernambucano, recebendo praticamente o dobro do que ganha hoje Thiago Galhardo. E caso fosse por empréstimo, mesmo arcando com apenas 40% da remuneração, o Santa Cruz também estaria diante de uma situação em que o atacante representaria um investimento muito acima da média da competição que disputam. Isso prova que, mesmo em fase considerada de transição, Keno continua valorizado e respeitado no cenário nacional. No entanto, para o Fluminense, abrir mão dele agora seria, no mínimo, precipitado. Estamos falando de um jogador que pode ser extremamente útil em competições longas e desgastantes, como o Campeonato Brasileiro e a própria Libertadores. Um elenco vencedor precisa de peças que mantenham a qualidade quando o time faz rodízio. E Keno, pela sua técnica e experiência, é exatamente o tipo de jogador que pode entrar em campo em momentos decisivos e mudar o rumo de uma partida. Não se trata apenas de estatísticas, mas de confiança. Quando a bola chega no pé dele, o torcedor se levanta porque sabe que algo pode acontecer. Além do aspecto esportivo, há também o peso de liderança. Keno é respeitado dentro do vestiário, pela história que construiu e pelo profissionalismo que demonstra no dia a dia. Para os mais jovens, ter um companheiro assim serve de inspiração. Para o técnico, é uma carta na manga. E para nós torcedores, é a certeza de que temos um nome de confiança para encarar qualquer adversário. O futebol não vive apenas de titulares fixos, mas também de jogadores que sabem lidar com diferentes funções dentro de um elenco. E nesse sentido, Keno ainda é indispensável. Vale lembrar que a carreira dele é marcada por superações. Não foi fácil chegar onde chegou, e talvez por isso ele valorize tanto o espaço que conquistou no Fluminense. Quando veste a camisa tricolor, Keno joga com brilho nos olhos. Não se trata de cumprir tabela ou apenas esperar o contrato acabar, mas sim de honrar cada minuto dentro de campo. E é justamente essa postura que nos faz defender a permanência dele com tanta convicção. Um atleta que ainda acredita no clube e que quer escrever mais capítulos de sua história não pode ser tratado como moeda de troca. Enquanto alguns enxergam a idade como obstáculo, eu vejo como vantagem. Keno tem a maturidade de quem já passou por diferentes fases do futebol e a inteligência para saber usar o corpo e a técnica de maneira estratégica. Ele não precisa correr 90 minutos para ser decisivo. Basta um lance, uma jogada rápida, um passe preciso. E é nesse detalhe que está o valor de mantê-lo. Jogadores assim fazem a diferença, especialmente em jogos grandes, onde a experiência pesa tanto quanto a juventude. O Fluminense, hoje, precisa de equilíbrio entre renovação e continuidade. E Keno representa a continuidade de um estilo que deu certo. Ele já provou dentro de campo que pode ser decisivo, e fora dele que é comprometido com o projeto. Por isso, quando ouço falar em propostas de outros clubes, penso que o momento é de valorizá-lo ainda mais, e não de abrir mão. Afinal, um jogador que ainda desperta tanto interesse e que deseja permanecer não é apenas um bom jogador. É alguém que já entendeu o que significa ser parte do Fluminense. Agora vamos à terceira notícia. Luiz Ubeldia deixou claro em sua apresentação que não veio para brincar no comando do Fluminense. Logo em sua primeira coletiva, ele abriu o jogo sobre o que pensa em termos de esquema tático e mostrou que não tem medo de inovar dentro de um clube acostumado a jogar com intensidade e talento. O argentino falou com convicção sobre a possibilidade de colocar em campo um camisa 10 clássico, aquele meia que atua logo atrás do centroavante e dá cadência ao time,
mas também revelou que enxerga mais de uma forma de aproveitar esse jogador criativo dentro do elenco tricolor. O torcedor do Fluminense sabe muito bem que, nos últimos anos, a equipe se caracterizou por ter um meio de campo mais povoado, muitas vezes com 3 volantes. Esse modelo, por um lado, garantiu consistência defensiva e deu liberdade para os pontas partirem em velocidade, mas também deixou a sensação de que, em alguns jogos, faltava aquele passe refinado, a visão diferenciada para quebrar as linhas adversárias. É justamente aí que entra o pensamento de Zubeldia. Ele quer resgatar o protagonismo de um meia-atacante que seja capaz de aproximar o meio do ataque, costurando jogadas e abrindo espaços para o centroavante brilhar. Zubeldia explicou com clareza o que deseja. Ele enxerga 3 perfis diferentes de jogador que podem atuar nessa função. O primeiro é o meia vertical, aquele que carrega a bola para frente e pisa na área com frequência, quase como um atacante surpresa. O segundo é o atacante que atua nas costas do 9, alguém que não é exatamente um armador clássico, mas que faz bem a função de segundo homem de área, combinando movimentação com finalização. E, por último, vem o 10 tradicional, aquele que organiza o jogo, dita o ritmo e tem a inteligência para enxergar passes que ninguém mais vê. É interessante notar como Zubeldia não fecha a questão em uma única ideia. Ele deixou claro que acredita no esquema com 3 volantes, algo que já deu resultado em várias partidas, mas também disse que deseja incluir esse meia-atacante em determinados momentos, quando o jogo pedir mais criatividade. Essa flexibilidade tática mostra o quanto o treinador argentino é inteligente e sabe se adaptar às circunstâncias, algo fundamental para qualquer time que queira ser competitivo em alto nível. O mais empolgante é perceber que o elenco do Fluminense tem peças para se encaixar nessas diferentes ideias. Há jogadores que podem cumprir bem a função de meia mais vertical, assim como há opções para atuar como segundo atacante atrás do 9. E, claro, o time conta também com atletas de perfil mais clássico, capazes de assumir a camisa 10 e organizar as jogadas. Zubeldia falou com naturalidade sobre observar aqueles que tiveram poucos minutos em campo até agora, justamente para entender quem pode dar essa contribuição. Ele parece disposto a analisar cada detalhe, a testar e a moldar a equipe de acordo com as necessidades de cada jogo. Como torcedor, é impossível não ficar animado com esse tipo de postura. Já vimos muitos técnicos chegarem cheios de discurso, mas Zubeldia transmite convicção no que fala. Ele não trata a ideia de jogar com um meia-atacante como uma obrigação, mas como uma possibilidade estratégica que pode oferecer soluções em momentos-chave da temporada. Isso demonstra que ele tem visão de longo prazo, e ao mesmo tempo, não perde noção prática de que o futebol é decidido nos detalhes e que cada partida pede uma leitura específica. O estilo de Zubeldia é marcado pela intensidade, pela exigência tática e pelo compromisso com a disciplina dentro de campo. Mas o que realmente chama a atenção é a sua capacidade de enxergar o jogo como algo vivo, que muda constantemente e que precisa de respostas rápidas. Ao falar sobre o desejo de ter um meia por trás do centroavante, ele mostrou que quer dar mais alternativas ao Fluminense, sem abrir mão da solidez defensiva que também é essencial. Essa visão moderna de futebol é um diferencial enorme. Poucos treinadores conseguem equilibrar organização e liberdade criativa, e Zubeldia parece disposto a trilhar esse caminho. Ele sabe que o torcedor tricolor se identifica com um time que joga bonito, que valoriza a posse de bola, mas também entende que não dá para abrir mão da competitividade. A busca pelo equilíbrio entre essas duas características pode ser exatamente o que fará o Fluminense alcançar voos ainda mais altos. É bom destacar também que Zubeldia não chega com ideias engessadas. Ele mesmo admitiu que precisa estar convencido antes de colocar qualquer novidade em prática. Isso mostra responsabilidade. Ele não vai simplesmente implantar um esquema porque gosta ou porque é bonito no papel. Ele vai testar, observar o rendimento dos jogadores, analisar os adversários e só então tomar a decisão. É um perfil de treinador que trabalha com convicção, mas sem teimosia, sempre aberto a ajustar quando necessário. Para nós, torcedores, essa é uma ótima notícia. Porque significa que o Fluminense terá um treinador que não se contenta com o básico. Ele quer explorar o máximo do elenco, encontrar soluções criativas e transformar o time em uma equipe ainda mais perigosa e imprevisível. E isso, sem dúvida, é um grande passo para brigar de igual para igual com qualquer adversário, dentro e fora do Brasil. Deixe a sua opinião nos comentários, e, saudações tricolores!